Meus amados e queridos irmãos, agradecemos a Deus por tudo que o Senhor Deus, Ele tem determinado para cada um de nós. Eu gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia, por gentileza, dentro do texto que nós lemos, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, e vamos tomar como base o versículo 16. Antes de nós trabalharmos o versículo de número 16, eu quero compartilhar um pouco com os irmãos concernente o autor desta carta, certo? Sabemos que quem escreveu esta carta, como está lá exatamente no primeiro capítulo e nos primeiros versículos, foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu esta carta. O que nos chama também a atenção, que muitos falam que esta carta é uma cópia da carta que Paulo ele escreve à igreja de Colossos. No entanto, nós encontramos também alguns pontos importantíssimos, certo? Que nos mostra que esta carta não é uma cópia exatamente da carta aos Colossenses. Mas Paulo, quando ele escreve esta carta, a situação que ele se encontrava era uma situação onde ele estava preso. É uma das cartas em prisão, que quando ele estava preso, ele escreve esta carta. E sabemos que o apóstolo Paulo tinha duas maneiras básicas de escrever as suas cartas. Primeiro, ele sempre louvava a Deus pela fé dos irmãos, e também ele ensinava a doutrina do Senhor nosso Deus. Segundo, ele ensinava como nós podemos viver a doutrina. Isso aí é muito importante. Vem a parte teórica, depois vem a prática, para que os irmãos pudessem assim seguir o que o apóstolo ele estava ensinando. Observamos também algo muito importante nessa carta. Eu gosto muito desta carta, que o apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta, uma carta que foi uma carta circular, passando por algumas comunidades cristãs. O que nos chama a atenção é que nesta carta o apóstolo Paulo ele inicia com a saudação, e em seguida ele vem falando sobre as bênçãos da Trindade, a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo, falando, certo, o que ele realmente, o que a Trindade realmente realizou para resgatar cada um de nós. É nessa carta que o apóstolo Paulo ele mostra exatamente que esse grande organismo, esse grande edifício que se chama igreja, Deus ele já estava na presciência de Deus, certo? Paulo ele faz uma oração pelos amados irmãos, mesmo preso, ele faz esta oração, mas depois ele começa a falar sobre do pecado, o homem saindo do pecado e indo para a salvação, esta redenção, esta libertação em que os cristãos, certo, assim receberam. É nessa carta também que Paulo ele mostra que não há distinção entre judeus e gentios, aqueles que abraçaram o evangelho do Senhor Jesus. Paulo ele fala sobre a vocação dos gentios e defende o seu apostolado.
Observe em que o apóstolo Paulo, ele volta novamente fazer mais uma oração. Depois ele fala sobre a unidade da fé, ele fala sobre o serviço na casa de Deus, concernente à função que precisamos desenvolver na casa de Deus. Observamos que ele fala sobre a nossa santidade, amados, que precisamos preservar e cada vez mais nos aperfeiçoando pela palavra de Deus para chegarmos no céu de glória. É nesta hora também em que ele diz que a santidade é uma oposição exatamente a dissolução. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, exortando também a exortação à santidade, mostrando que nós somos diferentes, que nós fomos chamados para vivermos para Cristo, e vivendo para Cristo nós somos diferentes. Precisamos nos esforçar para que o mundo veja que Cristo habita em nós. Nós estamos no mundo, mas estamos cientes que estamos caminhando para o céu de glória. O que nos chama a atenção é que Paulo também nesta carta, ele fala sobre o fruto da luz e as obras das trevas. É um contraste em que Paulo, ele mostra em que não tem comunhão as trevas com a luz, certo? Estando todos em trevas, mas quando a luz ela raia, exatamente as trevas desaparecem. Então ele mostra a nossa posição como cristão, que aonde nós chegamos precisamos resplandecer exatamente a luz. O que nos chama a atenção é que ele fala sobre o lar cristão. Paulo, a Bíblia ela é completa, amados, e Paulo, ele trabalha o comportamento, o relacionamento do marido e da mulher, a função de cada um. Ele mostra também o dever de cada um. A mulher seja submissa ao seu marido, mas em contrapartida o marido ame a sua mulher. Então observamos em que há uma grande responsabilidade sobre o homem, certo? Sobre o chefe da casa, sobre o sacerdote, certo? E amar a sua esposa, porque diz que quem ama não machuca, não trata mal, certo? Não é infiel. E em troca isso, a Bíblia Sagrada fala sobre a submissão da mulher, mas essa submissão eu posso observar em que é uma submissão qualitativa e não quantitativa, porque existem muitos irmãos, ou mesmo muito marido de irmãs que não são convertidos, e a Bíblia Sagrada nos diz que a esposa santifica o marido que não é crente, ou o marido santifica a esposa que não é crente. Ele trata até exatamente do comportamento de pai e filho, filho e pai, e nós observamos em que ele fala sobre esse lar cristão de pai e filhos, e mostrando que o filho deve obedecer ao seu pai, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele vai mais adiante, ele fala sobre a honra, né? Mas em contrapartida ele diz que o pai não deve levantar a ira dos filhos, certo? Então os irmãos começam a observar em que é uma engrenagem, certo? Não é somente de um, mas de ambos, para que possam andar bem. Ora, o apóstolo Paulo tem o cuidado de falar sobre aqueles que servem, e aqui ele fala porque nesse tempo tinha pessoas e que eram escravos. O servo deve obedecer ao seu senhor, mas o seu senhor também deve exatamente respeitar exatamente o servo. O que nos chama a atenção é que Paulo, ele trabalha tudo isso, e no final da carta o apóstolo Paulo, ele começa a falar e que a nossa vida
é uma batalha espiritual. Escuta sobre isso. O apóstolo Paulo, ele trabalha muito bem sobre essa batalha. Tem alguns que não acreditam nessa batalha espiritual, mas verdade é, amados, que nós acreditamos, porque nós entendemos que existe o poder de Deus, existe exatamente a força de Deus, existe exatamente um Deus do céu que nos chamou, que nos guia, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos abençoa, mas tem também a oposição, e a oposição, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que é o nosso adversário. Os irmãos vão ver que o próprio Jesus Cristo, ele fala em muitas das suas palavras, dos seus sermões, como por exemplo, ele fala do sermão exatamente da semente, o semeador que saiu a semear, mas veio o inimigo e jogou o joio no meio do trigo. Ele começa a falar sobre essa batalha, que o joio quer sufocar o trigo. Ele fala em outro momento que sobre a semente que cai em terra boa, outro que cai nos pedregais, outros que cai exatamente à beira da estrada, outro que cai exatamente entre os espinhais. Então ele começa a falar de uma batalha espiritual, porque quando a semente ela é plantada, se a terra não for fértil, se a terra não for boa, ela não prospera. Ela pode até nascer, ela pode até crescer, mas muitas são sufocadas. O apóstolo Paulo, o próprio Jesus Cristo fala, muitos são sufocados pelos problemas, muitos são sufocados pelo pecado. Isso é uma batalha constante, amado. E por que não falar quando Cristo ele fala sobre Lázaro e o rico? Ele mostra exatamente, abre um pouco a cortina do mundo espiritual e começa a mostrar exatamente o que vai acontecer quando nós partimos desta terra. Observamos que em outra ocasião, Jesus Cristo ele fala sobre um valente que morava numa casa. Daqui a pouco vem outro valente e expulsa aquele valente e começa a ornamentar a casa, limpa a casa, lava a casa, deixa a casa toda bonita. Mas aquele valente que foi expulso, ele anda por lugares áridos. Depois, não encontrando casa para habitar, ele diz: eu voltarei para a minha casa. E quando ele chega, exatamente, que a casa é o coração do homem, quando ele chega, que encontra a casa ornamentada, a casa bonita, ele olha e vê que não tem que não tem morador. São pessoas muitas vezes que entregam a vida ao Evangelho, abraçam o Evangelho, mas não deixa Jesus Cristo dominar a sua vida. Então a Bíblia Sagrada nos diz, e isso quem falou foi Jesus, não é história de carochinha. Jesus Cristo disse que aquele adversário, que é Satanás, ele sai e vai buscar mais 7 espíritos pior do que ele, e o estado daquele homem é pior do que o primeiro. Então observamos que é um mundo espiritual que nós não podemos brincar com ele. Ora, observamos que Sansão brincou com esse mundo espiritual, e nós observamos que a primeira coisa que fizeram com Sansão foi tirar as forças de Sansão. E você vai ver o próprio Sansão dizendo que quando Dalila cortou as 7 tranças e diz: desperta, Sansão, que os inimigos vêm contra ti. E Sansão, sem perceber que o Espírito de Deus já não estava sobre ele, ele diz: me levantarei e vou fazer como eu fiz anteriormente. Ora, amados, anteriormente ele fez pela força do Espírito, anteriormente ele estava cheio da unção de Deus. Mas o homem sem a unção de Deus não é nada. O homem sem a presença de Deus não é nada. O homem sem a presença de Deus, ele é simplesmente um caco, pior do que caco. O homem sem a presença de Deus, olha, amado, ele não tem alegria na alma, ele fica esburrando no ar. O homem sem a presença de Deus é como um pássaro que voa sem destino. Amados, a presença de Deus é tudo em nossa vida. Amém, amados? E nós observamos quando ele se levanta, o Espírito de Deus já não estava sobre ele. Os homens pegaram Sansão e
fizeram a primeira coisa? Vazar os olhos de Sansão. E para onde vai o gigante cego, amados? As forças voltaram, o cabelo cresceu, as forças voltaram, mas para onde vai o cego? Não tem para onde ir, a não ser que o conduza. E a Bíblia Sagrada nos diz que na morte de Sansão, ele matou mais pessoas do que enquanto ele tinha vida. O que nos chama a atenção, amados, que isso é o mundo espiritual, certo? O adversário da nossa alma, ele não cochila, ele não dorme. Muitas vezes, permita, meus amados irmãos, muitas vezes dentro da igreja do Senhor Jesus, ou muitas vezes dentro do meio dos próprios irmãos, tem pessoas que vêm para a igreja e voltam para casa amargurado, porque aconteceu alguma coisa, algum conflito, pessoas em que tem uma autoridade maior do que o próprio Cristo acha que tem, e começa a maltratar, xingar, tratar o outro da forma que não é para ser tratado. Ora, amados, essa batalha, ela é espiritual, e o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre essa batalha, alertando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele inicia dizendo que o cristão precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu não vou fazer aqui uma exposição sobre cada versículo desse, porque o nosso foco é o versículo 16, mas ele manda nós se fortalecer na força e no poder do Senhor nosso Deus. Não se fortalecer em A nem B, não, Senhor, porque tem gente que ainda não aprendeu a caminhar com os seus próprios pés, vive de amuleta, certo? Andando se escorando em A e se escorando em B. Ora, amados, a Bíblia Sagrada nos diz, e Paulo fala isso à igreja de Corinto, quando ele diz, olha, eu escrevi a vocês, eu escrevo a vocês, falando com vocês como se fala como meninos, porque vocês ainda não cresceram. Ele disse, olha, eu escrevo a vocês exatamente dando leite, porque vocês são carnais. E nós observamos que Paulo, ele traz essas duas classificações sobre a igreja de Corinto, uma igreja que era menino na fé e uma igreja que vivia na sua carnalidade. Uma igreja, bem verdade, que falava em mistério, que profetizava, que curava os enfermos, que tinha revelação de Deus, mas Paulo diz, vocês são carnais. Por quê? Porque os dons espirituais não falam exatamente do nosso grau de espiritualidade, a nossa comunhão maior com Deus, mas isso a Bíblia Sagrada nos diz, para o que for útil, para a edificação da igreja. Você vai ver que o próprio Cristo, ele disse, muitos naquele dia vão dizer, eu profetizei, eu operei maravilhas, e Jesus Cristo dirá, não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. E o que pastor, que nos dá a segurança é exatamente o fruto, aquilo que produzimos. Você vai ver isso Paulo falando na carta aos Gálatas, quando ele fala sobre o amor, sobre a caridade, sobre o gozo, ele fala sobre o fruto do Espírito, e ali você vai ver exatamente o que, aleluia, o Espírito produz em nosso coração. Então o que nos chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa batalha, e ele continua dizendo, olha, vocês precisam receber poder de Deus, se revestir para resistir, certo? Quem já se viu resistir o mal fraco? Quem já se viu resistir o mal exatamente cambaleando? Não, Senhor, só resiste o mal aquele que está revestido, amados. Então ele diz, revestivos de quê? De fofoca? Não. Revestivos de quê? De contenda? Não. Revestivos de quê? De conversa, de falar da vida alheia? Não. Isso não edifica, mas revestivos do poder de Deus. O poder de Deus é que faz a diferença em cada um de nós. Glória a Deus. E ele diz, olha, vocês devem tomar toda a armadura de Deus para poder ficar firme.
Então ele inicia falando que precisamos nos armar, precisamos nos revestir. E você vai ver que nessas armaduras, o apóstolo Paulo, ele toma a figura de um soldado romano. Era que o povo entendia, certo? Como uma pessoa que está pronta para se defender e para atacar. Porque o cristão é assim, amado. Se defende e também ataca. Ataca quem? As obras infernais da maldade que está nas regiões celestiais. Mas eu não vou aqui mastigar isso aqui não. Eu quero chegar ao versículo 16. Ele fala dizendo que a nossa luta não é contra o nosso irmão. Tem muita gente que está brigando contra o irmão, pensando que essa é a batalha espiritual, que é a batalha de Deus. Certo? Tem muita gente que está querendo expulsar o irmão, pensando que aquilo ali, Deus está no negócio. Não, senhor, amados, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças, olha lá, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Certo? Deixa mais direto no meio de nós, certo? Então observamos que ele torna a dizer: tome a armadura de Deus, vista-se da armadura de Deus, exatamente para você resistir todo o mal. Estás pois firme. Aí ele fala sobre o cinto, exatamente aqui. Aqui está uma exortação geral, a constância em nosso curso cristão e a coragem na nossa guerra cristã. Escuta só, amados, não adianta, escute sobre isso, não adianta, certo? Você está todo armado e dormindo. Não adianta também você está na batalha espiritual e desarmado. Ora, o que adianta um soldado que dorme em plena batalha? Ele é mais fraco do que um pigmeu, do que exatamente um homem pequeno. Ele é mais fraco. Ora, amados, por isso em que ele fala sobre a coragem. Outro ponto aqui, está revestido e ser corajoso. Veja o que o próprio Deus, ele fala com Josué. Ele diz: seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não se espante. Escuta só, amado, tem coisas que cabem a nós, tem coisas que pertencem a nós, amados, a você, certo? Veja o que ele disse a Josué: seja forte, seja corajoso, não tenha medo de folha da bananeira, porque tem gente, quando vê a folha da bananeira balançar, ele já está abrindo de carreira. Não, senhor, amados, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus nos chamou para resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Aleluia. E agora escute só: do pecado corra. Diz ao teu irmão aí: do pecado corra. Do pecado, diga ao teu irmão: do pecado fuja. Não tem cristão forte para o pecado. Agora, contra o diabo, não corra, resista, e ele fugirá de vós. Amém, amados? Amém, amados? Diz ao teu irmão aí: Cristo já tem te revestido de poder para resistir os dias maus. Ora machura manara baeca machura macai. Aleluia. Observe que essa é a guerra cristã. Por acaso a nossa vida não é uma batalha, uma guerra? Claro que sim. Claro que sim. Nós lutamos contra as forças do mal. Vou repetir. Nós
nós lutamos contra a força do mal. Os irmãos sabem a forma de nós ministrarmos. Muitos, a homilética não permite eu fazer o que vou fazer, mas eu estou na minha congregação, entre os meus irmãos, e para que os irmãos possam assimilar melhor e guardar melhor a palavra, olha para teu irmão e diga ao seu irmão: você não é meu inimigo. Diz de novo para ele: você não é meu inimigo. Você é meu irmão. Diz a ele: você é meu irmão. E nós estamos no mesmo exército. Diz a Deus: nós estamos no mesmo exército. Quem está no mesmo exército não luta contra, luta a favor. Quem está no mesmo exército não se vira contra o exército, mas ele vai avante, dizendo: a batalha é nossa e sairemos vencedores desta batalha. Quantos soldados têm se virado contra o nosso exército? Aleluia. Mas nós estamos em uma só batalha. Nós estamos em uma só direção. Precisamos estar cientes. Escuta só. Se você não esquecer desta verdade, você vai discernir melhor certas coisas que surgem no meio de vós. Não esqueça disso. O que eu vou fazer na casa de Deus ou na obra do Senhor vai beneficiar ou vai prejudicar? Se for prejudicar, é de Deus? Tenha medo não. Se for prejudicar, é de Deus? Não. Agora, se vai beneficiar, aleluia, a obra de Deus vai continuar crescendo. Glória a Deus. Então observamos que nós lutamos contra as forças do mal. Não podemos, esteja ciente disso, não podemos jamais subestimar o nosso adversário. Vou repetir. Não podemos subestimar o nosso adversário. O adversário, que é Satanás, quando nós estamos fortes, quando nós estamos cheios de Deus, ele fica somente observando, porque nós temos os nossos altos e os nossos baixos. Ora estamos lá em cima forte. Se vier um leão, você não precisa nem de arma, com a mão mesmo você quebra o maxilar dele e ainda deixa a carcaça para que a abelha faça uma colmeia para você beber o mel. Aleluia. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Quem é mais forte do que o leão e mais doce do que o mel? Foi o enigma de Sansão. Aleluia. Mas tem hora que o filho de um leão, um gato, quer botar você para correr. Está lembrado de Elias? Matou mais de 450 profetas. Mas quando Acabe fez saber a sua mulher Jezabel, a Bíblia Sagrada nos diz que ela diz: assim me faça os deuses, se eu não fizer com Elias o que ele fez com os profetas. A mensagem chega a Elias, Elias treme na base, se retira, deixa o seu moço, vai para o deserto, fica debaixo de um zimbro e diz: Senhor, pode me matar. Eu não sou melhor do que meus pais. Ali ele dorme. Daqui a pouco o anjo chega e diz: levanta, Elias, desperta. E já tinha pão e água, come e bebe. Porque muito será a jornada. Ele come, bebe
e torna a dormir. E o anjo chega e diz: levanta, Elias, volta pelo teu caminho, porque tem caminho que nós fazemos que não é nosso, é de Deus. Precisamos entender isso e precisamos voltar para pegar o caminho de Deus. Tem gente que está pegando atalho. Eu vou fazer aqui um atalho. Deus não é Deus de atalho. Deus é Deus, que Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Temos de andar por Ele. Aleluia. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando ele volta, vai para o Monte Horebe. Daqui a pouco viu um terremoto acabando tudo. Aí diz: Deus não estava no terremoto. Aleluia. Tem hora, amados, que Deus está no terremoto, naquele barulho. Não subestime não. Tem hora que Deus está, viu, naquela situação em que todo mundo, Deus está aí, mas ali Deus não estava. A Bíblia Sagrada diz: de repente veio uma brisa suave. Rabachora, Manara, Baíca, Machora, Macai. Deus, Ele trabalha como Ele quer, Ele fala como Ele quer. Então somente esteja à disposição de Deus. Aleluia. Vem aquela brisa suave. E na brisa suave, Elias baixa a cabeça e ouve uma voz que diz: que fazes aqui, Elias? Sai da caverna, Elias. Tu vai ungir por rei, tu vai ungir profeta, tu vai fazer o meu trabalho. Deus amado, Deus, aleluia, Ele cuida daqueles que Ele serve com sinceridade. Aleluia. Ora, estamos à beira exatamente de uma depressão, de uma angústia tremenda. É nessa hora que tem pão e água para você. Tem pão e água. Não serviu não? Deus traz figo, pasta de figo. Come pasta de figo. Revigore as suas forças e caminhe, porque eu tenho uma grande obra para realizar através de você. Rabachora, Manara, Baíca, Machora, Macai. Diz ao teu irmão: Deus vai usar é você. Tenha medo não, diga: Deus vai usar é você. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer usar. Levante-se, faça o trabalho do Senhor Jesus. Não tema nesta batalha, mas permaneça firme no Senhor. Aleluia, aleluia. As horas já estão se completando, meu. Glória a Deus. Eu nem entrei no assunto ainda. Aleluia. Olha, amados, é essa batalha que nós estamos. O adversário da nossa alma procura de todos os lados nos atingir. Muitas vezes ele está vendo que você é um jardim fechado. Procura de um lado, está fechado. Procura do outro, está fechado. Mas ele não desiste, ele é persistente, viu? Aí como quer atingir os nossos filhos, quer atingir a nossa família, os nossos familiares, quer atingir o ministério, quer atingir a comissão, quer atingir os adolescentes, a mocidade, os grupos de louvor. Aí ele começa com o fuim, começa a causar um fuim, querer causar um fuim. Mas aquele que está de atalaia vai dizer: para trás de mim, Satanás. Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Rabachura, Macanta, Machura, Macai. Eu vou fechar minha Bíblia, já encerrou, irmão. Para a semana eu falo sobre o escudo, mas eu quero, para você que quer receber mais força de Deus, vem aqui à frente, eu quero orar por você. O Espírito de Deus está aqui. Você está sentindo fraco, Deus, eu preciso de força, a luta é grande. Olha, Senhor Deus, eu estou já desistindo. O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele quer te fortalecer. Ele quer te dar pasta de figo. Você vai sair daqui fortalecido. Agora não vem dizer será nada, rapaz. Jesus está em nosso meio. Ele está aqui, Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: levante-se, que você não foi atingido. Aleluia.
quer receber força de Deus? Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Não tenha medo não. O Espírito de Deus está. Não, pastor, e assim de oração é o que você pensar. Vem para cá. Em nome de Jesus. Receba força de Deus. Receba a virtude de Deus. Rabachora manara baíca, machora macai. A batalha é espiritual. E Deus vai se utilizar de você. Deus vai encher você. Deus vai revestir você. Você que vai ser cheio de Deus. Aleluia. Aleluia. Depois fala sobre seta. Depois. Aleluia. Eu quero orar o Espírito Santo de Deus que está fazendo algo diferente nesta noite. Aleluia. Ele está presente. Vá contando a Deus a sua história. Você tem contado a vizinho, tem contado a fulano. Deixa de contar para os outros, rapaz. Só está complicando a tua vida. Conte para Jesus agora. Diga, olha Jesus, é assim, é assim, é assim, é assim. E você vai ver o que é que Jesus vai fazer a partir de hoje. E Ele vai usar você nesta batalha. Abachora manara baíca, machora macai. Um certo obreiro disse assim: tu vai passar para ouvir pastor Mael gritar, é? Ele disse: eu vou. É um grito tão bom que ele dá. Glória a Deus, glória a Deus. Quem não vem perde. Fica feito besta lá, aleluia. Mas aquele que está aqui para ouvir a palavra, recebe e sai fortalecido pela palavra de Deus. Receba. Então vai contando para Deus, vai contando para Deus. Deixa a vida dos outros. Vai contando aí para Deus. Deus, Ele é o Deus que está presente e Ele está te revestindo para essa batalha. Você vai enfrentar, você vai lutar e você vai ser vencedor em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vai adorando ao Senhor nesta noite. O Senhor está aqui. Pai bendito, Pai eterno. Neste momento, Senhor, após ouvir a Tua poderosa palavra sendo ministrada pelo anjo desta igreja. Ó Pai, aqui estão os Teus filhos, as Tuas filhas, que vêm à frente, tocados pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, de acordo com a palavra pregada nesta noite, ó, vai entrando com providência no coração dos Teus filhos, que neste momento, ó Pai bendito, que correntes sejam despedaçadas, que laços sejam quebrados e que a Tua unção poderosa comece a tomar conta do coração e da mente do Teu povo. Ricalabara, Sheikantalabarras. Toca, Senhor, agora. Toca onde o homem não consegue. Alabaroe, Shurikanderebas. Vai aonde o homem não consegue ir. Vai até, Senhor, os cômodos escuros da alma. Vai liberando, Senhor. Agora vai fazendo uma faxina. Rio Mandarashi, Ricalabachúria. Vai renovando, vai restaurando vidas aqui. Oh, glória! Meremecandalabar, mecandalabarachuri calabarras. Ricalabacheca suricalabarras. Toca agora, Jesus. Toca agora, Jesus. Toca agora, Jesus. Oh! Ramandarachuri andarai. Ramacalamandarachuri calabarras. Estou aqui, Senhor.